Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Aqui me chamo Kaique. Estou aqui hoje para pregar para vocês 1 Coríntios 13. Vamos começar a leitura. Aqui está minha Bíblia. Pegue a sua também. A minha Bíblia é King James, 1611 a 400 anos atrás ela foi escrita. Vamos ler. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda tivesse toda a fé, de tal maneira que pudesse remover os montes, e não tivesse caridade, de nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Versículo 4. A caridade é sofredora e é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece. 5. Não se comporta indecentemente, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Fiz um breve esboço, a gente está 1 Coríntios, capítulo 13. Aqui Paulo está falando para Coríntios. Aqui logo antes, no versículo 12, a gente vê uma igreja que quer ser o olho, quer ser os pés querem ser as mãos. Então ele dá umas breves exortações dizendo: não tem como o olho ser só os pés, e a cabeça não pode dizer que ela quer ser os pés, porque não pode, a cabeça não pode dizer que não necessita dos pés, porque todos somos um membro, todos somos um só organismo. Então não precisamos invejar-nos uns aos outros. Ele falava uma igreja com muitos dons espirituais elogiada, como o meu pastor disse, era uma igreja que nem os gideões de hoje em dia. Era uma igreja muito, como é que eu posso dizer, como é que as pessoas tinham objetivo delas, as pessoas ansiavam por aquela igreja porque ela era uma igreja muito forte. Só que ela era uma igreja cheia de dons, de Deus espirituais, tinha dom de todos os tipos, menos o mais importante, o amor. Porque no versículo 13 do capítulo 13, tá escrito: e agora permanece a fé, a esperança, a caridade, essas três. O maior dessas é a caridade. Aqui eu estava falando que eles não têm amor. Em outras traduções, em vez de caridade, está escrito amor. Ou seja, aqui que tem mais, as três mais importantes é a fé, a esperança e a caridade. Que muitas pessoas não preservam isso, só querem dom, só querem pregar, só querem louvar, o dom de louvar, o dom de pregar, o dom de curar, mas não valorizam o amor. Paulo fala que se eu mesmo desse meu corpo por morte de muitos, não valeria a pena se eu não tivesse amor. Está ensinando que devemos, está ensinando, Paulo aqui está ensinando que se tivermos tal fé, de maneira que transportamos os montes, mas não tivermos amor, seríamos como ninguém. A gente não é ninguém se a gente não tiver o amor de Deus no nosso coração. A gente não é ninguém se nós não tivermos a vida de Deus. A gente não é ninguém se Cristo não aparecer em nós, nossas atitudes. A gente não é ninguém. E a nossa voz, ela seria como um sino que soa. A gente seria como uma palha se a gente não tiver o amor. Amém? Sem o amor, nada podemos fazer. O amor tem suas características. Quais são? Eu quero dizer também a caridade. Minha tradução está escrito caridade. Mas também temos o amor. É bem parecido. Na NAA atualizado, não Almeida atualizado, está escrito amor. Na Bíblia King James 1611 está escrito caridade. Mas são coisas bem parecidas que as traduções vão mudando, modificando. Porque a língua portuguesa atualiza 4 vezes no ano. Amém? É, vamos lá. Quais são as características do amor? Ele sofre. Ele sofre. Seu irmão sofre. Você vai lá e sofre com ele. Ele suporta a tribulação. Ele ama a Deus, ele ama os seus irmãos, mas ele suporta a tribulação. Ele não blasfêmia, ele não xinga, ele não se envaidece. Ele suporta a tribulação com seus irmãos. Ele suporta a tribulação que Cristo dá para ele passar. Ele não é como o povo de Israel no começo que resmunga, reclama e passa 40 anos no deserto. Mas ele suporta, porque ele ama. Ele ama o próximo a si mesmo. Ele ama seus irmãos em Cristo. E ele ama primeiramente a Deus. Amém?
Ele não se vangloria. O amor, ele não é um amor que se vangloria. Ele não é um amor que faz tocar trombeta diante dele mesmo. É um amor humilde, como Jesus nos amou. Jesus é o perfeito exemplo de todas as coisas para a nossa vida. Ele é um amor completamente humilde. Ele é humilde, ele é benigno. Ele é benigno. Também está escrito que ele não se orgulha. Ele não se orgulha. Ele não se irrita facilmente. É um amor que você ama o próximo e você não se irrita facilmente. Ele quebra um prato, você não se irrita com ele. Ele faz uma besteira, você não se irrita com ele. Porque Jesus disse, Pedro falou para os... Eu creio que foi Pedro que falou para Jesus, Senhor, e se meu irmão pecar contra mim 7 vezes por dia, eu tenho que perdoá-las 7? Jesus falou, não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, nosso amor, ele não deve se irritar contra nosso irmão, mas nós devemos ser misericordiosos, ter compaixão. O amor, ele é benigno, ele é paciente, ele é bondoso, né? Ele não se orgulha, ele não quer ser maior que os outros. Esse é o amor. O amor que a Bíblia Sagrada esclarece, o amor que a Bíblia Sagrada expõe. Esse é o amor. O amor, ele sabe cuidar. Ele não é aquele que fala, faz logo isso e aquilo, com um idoso, faz isso, ou com uma criança, você assim, assim, não, ele sabe cuidar. É o amor de Cristo operando em nosso coração. O amor, a caridade tem que reinar sobre nós. O amor é tão paciente, assim como Jesus foi com nós. A gente é pecador. A gente vive num mundo de iniquidade. Jesus podia simplesmente nos matar, mas ele foi paciente, misericordioso, longânimo e benigno e teve paciência conosco. O amor, ele é paciente, assim como Jesus foi conosco. O amor de Jesus, ele espera. E eu já vou tocar num ponto sobre o pecado. Deus é paciente com nossos pecados. A gente peca todos os dias, mas Deus, ele é paciente. Ele espera você voltar para ele. Ele espera, porque Deus é benigno, ele é longânimo. Ou seja, Deus espera que nós obedeçamos. O quê? A mãe, o pai, o professor, o dono do trabalho, as cidades cristianas, as pregações dos pastores, sim, a pregação dos pastores e também a própria Escritura Sagrada. Não diga, Senhor, sou teu, mas não tenho direção. Senhor, não sei o que fazer, não sei como obedecer, pois a Bíblia Sagrada já esclarece muito bem. Não matarás, não roubarás, não defraudarás do teu próximo, não terás de falsidade com teu irmão, sede irrepreensível, busque aprovar-se, busque apresentar-se aprovado aos obreiros de Deus, em quem não há de se vergonhar. A própria Bíblia Sagrada, nos seus 1139 capítulos, não, versículos, eu confundi, igreja, mas tente se apresentar aprovado a Deus. A Bíblia tem 30.105 versículos e todos eles são a palavra de Deus. Em 1189 capítulos, todos eles está escrito alguma coisa que você pode pegar e levar para a sua vida. Deus espera que nós obedeçamos. Então, que nós venhamos voltar para Ele, que nós venhamos obedecer, que se é o nosso de olho direito nos faz pecar, arranque e lance-o fora. Alguns cristãos no início, no princípio, eles achavam que realmente faziam isso, que era o olho direito que tinha que arrancar e a mão direita que tinha que arrancar, ou a esquerda, ou a perna direita. Eles achavam que eles tinham que realmente arrancar. Só que o problema é que se você arrancar seu olho direito, com a sua esquerda, você continua pecando. Se você arrancar sua mão direita e jogar lá fora, com a sua mão esquerda, você continua pecando. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui é um exemplo espiritual. Se é o seu amigo que te vai tropeçar, lança ele fora, corta a amizade. Se é o seu celular que te vai tropeçar, tem coisas boas, mas também coisas ruins. Lança o seu celular fora. Vende, quebra, mas faz alguma coisa. Amém? Mas tudo com a permissão de Deus e com decência. Jesus, ele é tão paciente e amoroso com você, que você nem imagina. Quando você peca todos os dias, ele quer que você leia a palavra dele, entenda a instrução que está nela e obedeça. Jesus espera o seu pecado. Espera. Mas você tem que voltar logo para ele. Por quê? Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Eu vou dizer um versículo para você em João. E João fala assim: aquele que é filho de Deus não peca, pois a semente de Deus está nele, ele não pode pecar. O que João quis dizer aqui? Que nós não queremos pecar? Não.
Mas aquele que é filho de Deus, ele não vive em pecado. Ou seja, aí se revelam os filhos de Deus, aqueles que não pecam, e os filhos do diabo, aqueles que pecam incessantemente. Que nós devemos ser filhos de Deus, de bom coração, de bom grado. Amém? Que nós não venhamos andar em trevas, pois Deus é bom. Deus é amor. Deus é perfeito. Deus é bom. Amém? Que nós venhamos saber aproveitar da bondade de Deus. Não usar da graça para pecar mais, mas ser bom. Que nós venhamos ser perfeitos como é vosso Pai que está no céu, como Mateus 5, versículo 48. Que nós venhamos ser perfeitos como é o vosso Pai que está nos céus. Que nós venhamos ser humildes de espírito. Agora eu estou lendo um livro chamado Sermão do Monge, Dr. Martin Lloyd Jones. Eu recomendo muito a vocês. Amém? Recomendo muito a vocês. Enfim, que nós devemos não andar em trevas, pois aquele que diz que tem comunhão com Cristo, anda em trevas, está mentindo. Amém? Não devemos invejar nossos irmãos, mas amá-los. Por quê? Aqui está escrito que a caridade, ela não é invejosa. Em outras traduções, o amor, ele não é invejoso. Então, que nós não devemos invejar, mas no lugar da inveja, a gente coloca a caridade, a gente coloca o amor. No lugar do orgulho, a gente coloca o amor. Aí a gente começa a ser igual a Cristo foi na terra, porque Cristo não invejava ninguém, não se envaidecia, não se orgulhava, não mentia, não se regozijava com iniquidade, não se comportava indecentemente. Mas no lugar da gente se comportar decentemente, a gente coloca a caridade. No lugar da gente se orgulhar, a gente coloca a caridade, o amor. No lugar da gente buscar nossos próprios interesses, a gente coloca o amor. Enfim. E mais amá-los, que nós devemos amar nossos irmãos, assim como Deus os amou, de forma que perdoemos os seus próprios pecados. Assim como Deus os amou. Deus, agora entrando em uma outra conversa, Deus poderia dar muito a você. Mas o amor de Deus é muito mais valioso. Pois está escrito, pela graça sois salvos. E pela graça, e a graça no significado original é um favor imerecido. Ou seja, que você venha entender que é Deus quem te salva. Não é o seu pastor, nem a sua pastora, não é o apóstolo, nem o profeta, nem o presbítero, nem você mesmo, mas é Cristo. Porque pela fé e pela graça sois salvos. Amém? Deus te ama muito, muito, que deu seu único filho do unigênito para você. E o amor, e Deus ama tanto a gente que ele nos amou primeiro, antes da gente amá-lo. Deus te ama tanto e não quer ver você em pecado. Por quê? Porque o fruto do pecado é a morte. Deus é luz. Então está escrito que a gente tem que tocar em coisas puras, porque assim ele nos vai receber. Amém? Ele fala, e você tem que vir. E Cristo fala com você, você tem que vir para ele. Abandone o seu pecado. Deus não se regozija na sua iniquidade, não fica feliz quando você faz coisas erradas. Ele não se regozija, ele não fica alegre, ele fica triste. E sua alma se condena ao inferno. Você mesmo se condena ao próprio inferno todas as vezes que você peca contra Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmos que aquele que peca violenta sua própria alma, se condena ao próprio lago de fogo, se condena ao próprio inferno. Então, recapitulando, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 7, Paulo ensina que sem amor não somos nada. Ou seja, eu vou ler aqui. Nós seríamos como um bronze ressoante ou como um símbolo tilinante. Nós seríamos como um bronze, que não é nada. Ou seríamos como um símbolo tilintante, aquele negocinho que faz assim, ó. Ou talvez um sino. Em outras traduções está sino. Seríamos como um sino que é seco, que não tem vida. Isso é a gente sem amor. A ideia central dessa pregação é o amor. Sem o amor, nós somos invejosos, nós temos orgulho, nós se envaidecemos, nós nos comportamos decentemente para com o próximo, se irritamos facilmente, se regozijamos com o mal e nós somos felizes e não somos felizes com a verdade.
Isso é a gente sem amor, o homem caído. Uma igreja sem amor, invejando um ao outro, com amor nós sofremos com o próximo. Uma igreja sem amor, invejando um ao outro, foi os primeiros ouvintes, isso que era a igreja de Coríntios. Mas com amor nós sofremos com o próximo, em Deus. Espera na capacidade de Deus, nós esperamos em Cristo, nós confiamos que Deus vai fazer quando nós temos amor, quando nós temos caridade, quando nós temos fé, quando nós temos esperança em Cristo. E nós suportamos, assim como Deus espera que saímos do pecado, a gente suporta com o nosso irmão. Ele tem pecado? Amém. Nós esperaremos, nós suportaremos. Tá difícil em casa, financeiramente, suportaremos, porque nós amamos a Cristo. É o amor. Não precisamos nos desviar. Revela o amor de Deus para conosco. Revela que o homem é nada sem Deus. Aqui esses textos revelam o amor de Deus para conosco. Também revela que o homem é nada sem Deus. Paulo descreve. Transforma de uma forma que posso amar mais a Deus, escolher o próximo, amar o próximo em vez de invejar ou fazer coisas que não convêm. Ou seja, que esse versículo e esse capítulo nos transforma e nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Amém? Eu queria indicar esses livros a vocês. O livro Sermão do Monte, Dr. Martin Lloyd Jones. É um livro grosso, é um livro forte, ó. É um livro grosso. E eu tô lendo essa Bíblia aqui, gente. Bíblia 365. Eu já creio que eu estou no dia 30. Eu não tô lendo conforme os dias do mês, mas eu já tô lendo ela. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Segue, compartilhe e curte. Amém? Deus abençoe.